página, understand, Então vamos lá. Página 45, do livro A Caminho da Luz, Egípcios e as Ciências Psíquicas, onde nós estamos. Paramos aí falando que as ciências psíquicas eram familiares, as ciências psíquicas eram familiares aos magnos sacerdotes, né? E eles tinham pleno conhecimento do destino e a comunicação dos mortos, a pluralidade da existência, tudo era do conhecimento deles. Isso eram fatos conhecidos por eles. Então, já não tinha mais problema quanto a essa interpretação. Imagine, 4.000 anos, você já ter esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Então, aí vai a pergunta, o povo antigo era mais evoluído do que o povo moderno de hoje? Eles tinham mais inteligência do que a atualidade? Claro que nós estamos referindo aqui a um povo à parte, né? É um povo vindo já de um planeta mais evoluído. E esse tempo deles, eles tinham mais conhecimento do que a nossa atualidade. Então, de repente, a gente pode pensar, atribuir que na história, o povo antigo é mais atrasado. Mas, na verdade, lá se tinha um povo mais adiantado. Claro que para os terráqueos, que já viviam também no mesmo tempo, eram bem atrasados, muito mais do que nós hoje, né? Mas era discrepante, né? A diferença entre os capelinos e os terráqueos, aqueles que já se encontravam aqui. A diferença era brutal. Oi? Só um minutinho, eu não sei se a Ana está sabendo que realmente o texto não está aparecendo. Agora apareceu. Tá certo. Aí já... tá até dando para ver mais um pouquinho melhor, né? Então, vamos fazer a leitura aí na sequência. Quem pode fazer a leitura? Eu posso ler? Pode, Paulo. Vamos lá, então. As pirâmides, né? Não, os egípcios e as ciências psíquicas. A gente só deu uma lida e agora nós vamos estudar o texto. Tá, vamos lá. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos, assim como a pluralidade das existências e dos mundos, eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivavam a veracidade dessas nossas afirmações. Num grande número de afrescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido e, através deles, podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação de outros povos. Aí você dá uma pausa. Tá legal. O que a gente percebe aqui? Com relação às artes pictóricas, né? Se você for estudar hoje, você vai ver que os iniciados
tinham bastante visão sobre as visões de ciências psíquicas, né? Sobre o conhecimento futuro, sobre a questão da imortalidade, o destino nosso, sobre a pluralidade. Isso já tinha característico nos iniciados. Quando você vai olhar esses afrescos ou frescos, né, que seriam pinturas sobre parede, teto, né, você vê isso muito nas igrejas. Então, retratava muito isso, a existência do duplo espiritual, no caso, o duplo etéreo, né, o corpo espiritual, perispirítico. Então, pelos desenhos, se nota muito isso. Então, demonstrava já muita clareza com relação à nossa existência futura, mundos habitados, né? Que existência de outras paragens. Então, já tinha muito essa visão, né? Tanto nos papiros, esses frescos que colocavam as artes pictóricas. Ali também, na atualidade, como falou ali, os papiros falam das suas avançadas ciências, no sentido, através deles, podem os egiptólogos modernos reconhecer que o iniciado sabiam da existência. Quer dizer, há estudos muito profundos por aqueles que estudam essas matérias sobre essas veracidades. Os conhecimentos a respeito das energias solares e com relação ao magnetismo humano também muito superiores à da atualidade. Então, quer dizer, era um povo que conhecia sobre magnetismo, né? Ciências magnéticas. Hoje a gente sabe que se interpreta muito as energias magnéticas em torno do nosso planeta, a ciência tem muito conhecimento, mas lá se tinha empiricamente esses conhecimentos provindo deles de capela. Então, era muito característico naqueles que estudavam sobre isso, né? Que falavam sobre isso. Esse processo de mumificação de corpo surgiu desses conhecimentos, né? Desses conhecimentos que eles tinham. Vocês já acreditam que esse magnetismo seja tão importante assim nos estudos espíritas? E por que isso não é estudado, gente? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que é medo, é desconhecimento? É porque as pessoas não conhecem? É porque só falou de fluidos, mais de fluidos, e não se falou muito sobre magnetismo? Qual que é o problema de se estudar isso? Vocês têm uma visão sobre isso? Qual que é a sua visão dentro do meio espírita? Você que Não, já... eu perguntei primeiro. Não, estou falando porque quando eu morei em Divinópolis, a gente fazia estudo, tinha teve até curso, quando nós fomos fazer, eu fui fazer um curso sobre mediunidade, teve a parte toda do magnetismo. Claro, não foi aprofundado, mas foram meses de estudo e magnetismo também foi uma das partes de estudo dentro da mediunidade. Mas aqui em Uberlândia eu só conheço, só frequento União e Amor, que é uma casa que eu sei que é muito voltada para o espírito. E quando eu estudava, o Amaro também estudava na época, sobre o livro, as apostilas, né? Mediunidade. Mas não era muito falado, era mencionado, quando na apostila mencionava o termo, né? Mas às vezes eu até tentava falar alguma coisa, não tinha muito conhecimento assim, também para aprofundar, mas assim, ninguém se manifestava a respeito disso. É verdade. Nos estudos
que muitos se fazem no centro espírita, quando chega nessa parte, parece que passa varrido, né? Não quer parar ali para refletir sobre isso. E pode ser um grande prejuízo nosso a respeito de informações. Daniel, será que não é por falta mesmo de conhecimento técnico? Sabe, assim, de conseguir falar da questão do magnetismo como uma ciência e fazer essa adequação para a questão mediúnica, para a questão né, dos nossos fluidos, e que, por sinal, nós estávamos conversando sobre isso agora, né? A questão do magnetismo, a questão das doenças, né, que a gente traz no corpo, que a medicina não consegue, né? Não consegue compreender, não consegue tratar. Eu acho que tem muito disso. Então, termina virando um preconceito, porque isso que a Leila falou, eu também percebo. Eu acho que é falta de conhecimento mesmo, assim, falta de aprofundar, falta do conhecimento técnico, porque é um assunto... É um assunto eu acho que né? é mais preconceito. Eu acho que é mais preconceito. Eu acho que o preconceito vem exatamente como uma forma de proteção, porque a pessoa realmente é um conhecimento. Sabe por que eu acho que é preconceito? Porque esses estudos nascem mais em paralelo, né? Nas ciências psíquicas, estudos sobre magnetismo, né? Hoje você tem aí a apometria, você tem estudo da fenomenologia. Então, são assuntos que, quando vêm de fora, há um certo preconceito espírita. Isso é muito ruim. Então, por exemplo, você desprezar, talvez, uma opinião externa que vem de uma ciência que está, assim, trabalhando por aquelas ideias, por informar-se, né, melhor. Então, às vezes, até com a ciência mesmo, o espiritismo, ou seja, espiritismo não, os espíritas, tem um certo preconceito, né? Vem ali uma informação científica e, às vezes, é rechaçada o ponto de vista. Então, isso realmente é ruim para o nosso movimento, porque a doutrina espírita ela é livre, ela fala de todas as coisas, ela fala de todos os conhecimentos, e aí que é a hora de nós entrarmos exatamente mostrando o valor desses estudos, desses conhecimentos. Mas eu ainda acho que é pela a ignorância do conhecimento, e aí eu acho que tem uma vaidade, e dessa vaidade realmente chegou ao preconceito, é uma forma de barrar. Não, isso não é coisa nossa, né? Então, sendo que a doutrina espírita é aberta, como você falou, ao conhecimento, né? Então, assim, nós não temos que fazer separações, pelo que eu entendo, de tudo que o Allan Kardec nos trouxe, nós não temos que separar essa questão, né? Se, de repente, se a gente fala, olha, o negócio é tão sério, essa questão do preconceito, e que aí eu acho que o preconceito, a criminalidade tem muito a ver com a ignorância mesmo do conhecer, né? Aí eu falei criminalidade porque, de uma certa forma, eu acho um crime quando você se exclui do conhecimento amplo, né? Por exemplo, uma coisa que eu conheci a doutrina espírita ouvindo as pessoas falando, não, mas eu sou espírita mesa branca, né? Pô, que é isso? Entendeu? Exatamente para não se confundir com a questão do candomblé, para não se confundir com a Umbanda, né? que são religiões, né? São segmentos espiritualistas que trazem a mediunidade. Tudo. Então, para não confundir isso, eu sou espírita kardecista, né? Não, gente, eu sou uma estudiosa da doutrina do Cristo, eu sou cristã, tenho um segmento da doutrina espírita, e é isso. E aí eu acho que a ignorância, e a gente vê isso muito de perto, né, Daniel? Mas quando você falou aí, Francisca, eu sou estudiosa da doutrina, eu sou cristã. Se você falar que você é cristão, o povo logo pensa que você é evangélica, porque para eles... Ainda tem isso também, né? Só evangélico é cristão. Tem todos esses preconceitos. Eu acho que assim, foi muito forte o preconceito, porque sabe por quê? Muito. Pela ignorância. Eu ainda mas veja bem. De base. Mas veja bem, eu acho que não é tanta a ignorância que pega nisso, não. Porque o ignorante ele pode estudar e aprender, tá?
Então, ele A pode ser vaidade, ele pode ser até mais curioso, o ignorante pode ser até mais curioso do que aquele que já está estudando há mais tempo. Veja bem, quando a pessoa tem esse preconceito, faz um paralelo, por exemplo, sobre a imortalidade da alma. Por que você não tem preconceito com a imortalidade da alma? Porque esse assunto da imortalidade da alma é mais próprio do espiritismo. Agora, quando você fala sobre fontes magnéticas, energias magnéticas, fluidos magnéticos, não se nasceu muito dentro ali, apesar que o espiritismo saiu dentro da fenomenologia. Se nós formos ver, são estudos da fenomenologia. Então, eu acho que é preconceito mesmo. A ignorância, eu acho que você resolve dentro dos estudos, dentro da curiosidade, sabe? E o ignorante não sabe. Se é ignorante, ele não sabe se é bom ou se é ruim. Então, quem é que coloca esse preconceito? São aqueles que já sabem. Nós temos um estudo da... Conheço a da Joana de Anjos. Desculpa aí. Nós temos um estudo da Joana de Anjos. Entra. Estão me ouvindo? Tá. E foram anos e anos de estudo para implantar, de várias pessoas que se envolveram. Então, eu acho que é o preconceito mesmo, né? Porque quando você vai tratar de magnetismo, você vai envolver outras áreas que eles acham que que não pode misturar com o espiritismo, tipo apometria, né? Outras coisas. Quando você vai estudar o magnetismo, envolve muitas coisas. Se quisessem mesmo, se acreditassem nisso, que seria útil ali dentro, teriam estudado e promovido curso, ou chamado alguém que não está, né? Se ninguém quisesse aprofundar dentro da casa, gente de fora, que já tem muita gente boa no espiritismo, que tem esse estudo, que tem essa capacidade. Então, eu acho que é o medo de trazer o que eles falam de extravagância da doutrina espírita, porque a gente sabe que a gente tem existem muitas técnicas que são factíveis mesmo, né? Que se sabe que cientificamente foi comprovado até o resultado. Esse que tem lá na fazenda, lá em Flor de Minas. Mas, Leila, isso é tão doido que como você tem preconceito, eu concordo com preconceito. Eu concordo com preconceito. Mas como que você tem preconceito? Deixa eu só fechar isso aqui, por favor. Então, esse passe magnético que tem lá na fazenda, gente, a efetividade dele é imensa. São muitas pessoas que saem dali, que chegam lá, assim, que acham que a pessoa está morrendo, vai desencarnar ali dentro. E elas saem de lá outra pessoa. E não é assim, então, não é aberto a todas as pessoas, porque senão eles não dariam conta, porque a gente sabe que isso aí é a energia do próprio médium, né? Claro, ali é tudo dentro do espiritismo de Kardec, sem nenhuma extravagância, mas o espaço magnético, ele tem um poder curativo de restauração incrível. Então, eu acho mesmo que é preconceito, porque às vezes até pensar que a casa pode ser confundida com outras linhas, porque já aconteceu, né? O Daniel sabe muito bem disso, até aqui em Berlândia mesmo, né? De práticas que a casa condena. Não só, né? Espírito, união e amor, mas essa ala mais, como que fala? A ala mais convencional mesmo do espírito. Gente, vocês estão me ouvindo? Acho que também nós estamos chegando num ponto que as casas espíritas estão... É um preconceito exagerado, porque eu ouvi de pessoas do centro, né, de diretoria,
que, por exemplo, assistência fraterna e almoços beneficentes, essas coisas, não é coisa de espiritismo, são ONGs. Então, assim, eu estou achando absurdamente absurdo o que eu ouvi. Então, assim, está chegando um ponto que está caótico. Eu não sei se são está testes. voltando muito para o estudo, né? Está voltando muito só para o estudo, está virando uma elite mesmo, né? Uma Teorias, e ninguém trabalha, é isso? Só teorias. Isso, está por aí. Mas você sabe o que eu acho mais doido? Porque, por isso que eu chamei puxei essa linha do magnetismo ser a ignorância, que eu acho que a ignorância tem... O preconceito está pautado na ignorância. Porque quando você vai... O nosso trabalho de quarta-feira, Leila e Amaro, que a gente trabalha junto, o que a gente está fazendo lá dentro daquela sala? Aquilo ali é passo magnético, gente. Então, eu acho que as pessoas, nisso eu concordo com a Leila, porque eu já tive essa experiência em centro, que eu frequento em BH, quando as pessoas tentam chegar a alguns estudos profundos que está fora, né, digamos, do magnetismo mesmo, a pessoa sai, porque a pessoa é estigmatizada, e termina indo para outros lugares, onde eles se reúnem, e aí eles são excluídos, e eles continuam fazendo um trabalho da doutrina espírita, mas não se pode dizer que é da doutrina espírita. É uma coisa triste isso, sabe? Eu sei porque eu também já fui... Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou no centro, nos trabalhos, do que vou falar, porque eu já tive problemas, né? Em falas minhas. Eu jamais vou falar, por exemplo, numa reunião aberta lá no centro, isso que eu falei agora, né? Colocar tudo no mesmo, tudo junto, candomblé, doutrina espírita. Né, os trabalhos mediúnicos. Foi interessante você tocar nesse ponto aí, nessa questão eles me expulsam da sala. Desculpa. Não, imagina. Foi interessante você tocar nesse ponto aí dessa mistura religiosa aí, né, da Umbanda com o Candomblé, o Espiritismo. Eu estou acompanhando desde o início da pandemia, estou assistindo umas lives de um rapaz... acho que é do Rio de Janeiro, não sei exatamente o lugar. Mas aí eu caí esses dias num vídeo, ele explicando como que ele abriu a casa, eles abriram, ele junto com a equipe dele, como que eles abriram essa casa. Eles são espíritas, eles têm conhecimentos do kardecismo, mas tem gente que saiu da Umbanda, tem gente que saiu do Candomblé. Então, eles trabalham muito essa parte de fenômenos, né? Esse rapaz, ele faz live incorporado. Depois eu vou mandar lá no grupo uma live que ele fez. E assim, são lives longas, são de 1 hora, 2 horas incorporadas, sabe? Então, tem muito conteúdo. No início eu achava assim, cara, que estranho, né? Assim, tô achando meio esquisito, vou parar de assistir. Aí depois eu fui assistindo, aí ele começou a fazer live junto com outro rapaz que é kardecista, e esse eu acho que, eu não sei se ele é de Brasília, chama Eduardo Sabag também. E assim, eu tenho visto que eles são muito criticados, mas o que está sendo o trabalho deles? Divulgar a doutrina espírita, divulgar o trabalho do Cristo e trazer conteúdo, né, dentro da doutrina. E aí eu fiquei assim, tipo, nossa, realmente, a partir de determinado ponto, assim, eu comecei a ver sentido no que eles falam, e eu parei com essa questão de ficar pensando, nossa, mas ele faz live incorporada, isso aí é para aparecer, sabe? E aí depois, assim, à medida que eu fui assistindo, que eu fui vendo o trabalho deles, eu falei, não, realmente, não tá muito fora, assim, do que a gente faz já na casa espírita. E realmente tem muito preconceito em torno disso. Tem muito preconceito, acho que o povo tem um pouco de medo também, porque, por exemplo, quando eu conto algumas experiências minhas, teve uma amiga que falou assim, cara, você tem que ir para o Umbanda, porque nem pai de santo faz o que você está fazendo. E eu nem sei o que pai de santo faz, eu não conheço muito da Umbanda para poder falar, sabe? Então verdade é a doutrina espírita. Querem falar? Deixa eu dar um pitaco aqui com base no que o nosso amigo Emmanuel está falando aqui, ó.
seus conhecimentos... Olha, esse livro foi escrito em 1938. Então, o que ele diz? Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Então, se a gente voltar lá, a 1938, quando Emmanuel escreveu isso aqui, ele disse que o conhecimento desses egípcios já era muito superior ao que nós conhecíamos na época, em 1938. Então, de forma assim, bem objetiva, o que mudou de 1938 para cá em relação às ciências psíquicas? A gente teve o Jung, que faleceu em 1961, ou seja, eu não conheço quase nada de psicologia. Mas, depois do Jung, a gente teve alguma autoridade? Eu desconheço. O que a gente teve na doutrina espírita que mais que deu ênfase ao trabalho do Jung, do Freud, que foi a Joana de Ângeles. Então, o que acontece? Vamos tomar por base, aqui em Uberlândia, quem conhece Joana de Ângeles? Ninguém. Ou seja, nós temos um grupo no União e Amor, que está estudando Joana de Ângeles, e tem um grupo com o Rubens, que também está estudando Joana de Ângeles. Então, isso significa que nós, os espíritas, não estamos aproveitando o trabalho que a gente tem de mão beijada que foi nos oferecido pela Joana de Ângeles. Porque eu acredito que a maior autoridade que a gente tem hoje em ciências espíritas seja esse trabalho que a Joana de Ângeles trouxe para nós. Então, se nós, os espíritos, que estamos com... São 16 obras, só a série psicológica dela. Ou seja, por ser uma leitura difícil, quase ninguém lê. E quando a gente lê, a gente não entende também. Então, e mesmo nos nossos estudos, a gente fica muito ainda, digamos assim, ficamos perdidos. Ou seja, a gente fica... porque realmente é um assunto que a gente não conhece. Ou seja, então, eu acho que a gente querer introduzir o magnetismo sem conhecimento também é perigoso. Eu não diria que é perigoso, porque como nós somos muito aventureiros, a gente, para dar uma de conhecedor de magnetismo e querer dar um passe magnético e afastar do passe misto, que é o que a gente aplica nas casas, porque, veja bem, o passe misto, quando a gente tem o nosso auxiliar que está aplicando o passe, que está manipulando as nossas energias em benefício das pessoas que estão sendo assistidas, eles sim conhecem de magnetismo. E conhecem, talvez, na profundidade que os egípcios conheciam naquela época. Então, eu acho que o que falta muito para nós, é lógico que tem o preconceito, mas eu acho que falta interesse da nossa parte também de conhecer para praticar, porque não adianta o Amarga, hoje eu sou um magnetizador. Digamos, vou fazer besteira. Então, não adianta ter só eu querer me aventurar, ou seja, eu tenho que conhecer. Então, eu vejo esse um pouquinho desse ângulo aí, que eu acho que nos falta muito interesse em conhecer efetivamente, eu acho que principalmente a obra da Joana de Ângeles. Você veja que nós aqui do Triângulo Mineiro somos muitos bairristas, a gente estuda André Luiz, estuda Chico, mas não estudamos Joana. Joana, ela é mais estudada na região norte, principalmente na região lá do Divaldo, na região nordeste. Então, eu acho que tem muito esse preconceito também, que nós temos um certo preconceito quanto à obra da Joana de Ângeles. A gente fala que é difícil e bota de lado para não estudar. Eu vejo mais ou menos por esse lado, e concordo plenamente com o Emmanuel, quando ele diz aqui,
Porque esses caras que já faziam essas mumificações aí, naquela época, eles conheciam, ou seja, eles podiam praticar. Agora, a gente querer praticar sem conhecer, eu acho meio complicado. A gente está falando do estudo, né? Por exemplo, por que que não se estuda? Porque se você estudar, você passa a conhecer. Se você vai introduzir ou se não vai introduzir, você tem que começar a estudar, né? Então, nosso diálogo aqui dentro seria para ver por que que nós não estudamos, por que que nós não aprofundamos. Já que temos que conhecer para não fazer besteira, a gente tem que começar a estudar. Então, você só pode falar se dá conta ou se não dá conta se você começar a estudar, a entender. E a obra espírita já está introduzida. Você pega a obra de André Luiz de ponta a ponta, é de ponta a ponta. Você pega a Gênese, é de ponta a ponta. Tá? Agora, como é que você consegue estudar isso sem se interessar por essa questão e em conversar e dar uma elasticidade no assunto? É isso que nós estamos questionando. É claro que você não vai poder executar bem se você não souber, né? Então, se você não conhece Joana de Ângeles, é preciso que você vá à busca dos estudos. Como isso, você interpreta isso. Se você não conhece o magnetismo, você tem que procurar realmente aprofundar o que a doutrina espírita fala sobre correntes magnéticas, sobre estudos magnéticos, né? Passes magnéticos, porque é o mesmo passe, é o mesmo passe. É possível que se tenha técnica, aí vem as indagações. Aí vem, exatamente. Aí se tem, eu falo, não, isso é bom, é ruim, a gente pode fazer, não seria um conhecimento aplicado, né? Então, a gente não despreza a matemática. Por que que a gente despreza o magnetismo? Entende? A matemática é complexa também, né? A física é complexa. Agora, outros estudos sobre as energias, por que não desenvolver estudos sobre, né? E aí, Já Daniel, que a doutrina espírita é clara. Talvez, na tua fala, o que precisa é que os centros espíritas tenham essa fala, estimulando, né, os seus participantes a buscar, a estudar isso dentro da ciência, para poder entender o que acontece com os fluidos magnéticos. Eu acho que é isso que você está querendo dizer, né? Está faltando a gente ter a fala dentro do centro. Por exemplo, lá na Aliança, a gente quis fazer a implantação de estudos sobre astronomia, tá? Por quê? Se você monta um laboratório de observação, você traz a criança, você traz o jovem, o interesse maior por esse lado, para poder também estudar mais amplamente as questões morais, as questões espirituais, sabe? Então, eu sinto que muitas vezes a gente coloca o nosso movimento espírita de muleta, sabe? De muito devagar sobre as questões. E abrir discussão não significa que você está adotando determinados princípios, determinados estudos ou verdades. A gente tem que passar, tem que ampliar, porque já é citado aqui mesmo nesse texto, gente. Nós estamos aqui nesse texto dando um exemplo de mumificação, exatamente energias saturadas. Então, como que isso pode explicar, por exemplo, vamos na lição, que aí a gente chega lá, senão eu vou antecipar, o Paulo vai lendo aí novamente, nós vamos pausando. Vamos lá. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e do supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo.
os grandes diretores da raça que faziam jus a semelhantes consagrações eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Isso. Aí, olha aí. Todos os reis, né, estavam tocados de mais alto grau de iniciação. Olha lá, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. Quer dizer, esse rei era muito importante para a população. Eles sentiam que o rei era um comando importante para a sociedade, para a comunidade, né? E ele era respeitado. Então, quando ele desencarnava, ele tinha todo o respeito social das pessoas. Um supremo respeito, não só, como colocou aqui, no ato solene da mumificação, porque tinha um ato solene ali que mumificava o rei, né, quando ele morria, ele desencarnava. O ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. É como você... me lembro muito bem, quando eu chegava no nosso rei, Chico Xavier. É como um rei. Você chegava ali naquele ambiente, parece que você ficava extasiado, você ficava espantado com aquela energia que o ambiente tinha. Então, eu creio que esse tipo de energia também exalava daquele lugar, né? Tinha toda uma proteção magnética, esse estranho magnetismo, né? Por que estranho? Porque as pessoas, na maioria, nem conheciam dessas ciências, os iniciados apenas conheciam. Então, para nós também, que não conhecemos, seria estranho, né? Algo que seria inexplicável. O que está acontecendo? Que energia que é essa? Bom, se você não buscar o conhecimento, vai continuar como estranho, como uma ciência estranha. Como está acontecendo aqui hoje, se fala em magnetismo, nós estranhamos isso. A gente realmente coloca isso muito distante. Então, os grandes diretores da raça, os reis, que faziam jus a semelhantes consagração, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Quer dizer, todo mundo respeitava e dava paz a essa alma que regressava, né? E no caso que a gente citou na semana passada aqui de Osíris, ele foi respeitado, inclusive como não mais como rei humano, mas como rei na espiritualidade. Então, quer dizer, quem morresse, quem desencarnasse, tivesse com Osíris, ele ia amparar. Então, quer dizer, era aquilo que se tinha de visão, né? Vamos mais um pouco além. Vamos lá. Nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga do Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros que penetraram, em primeiro lugar, na câmara mortuária de Tutankhamon. E aí, por isso, é que, muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. Olha, quem que é esse Lord Carnarvon? É um pesquisador, né? Ele foi em 1923. Em 1923, abri o túmulo de Tutankhamon, né? Então, ele e o seu assessor, arqueólogo, Carter, que foi fazer essa pesquisa. O que aconteceu quando eles abriram esse túmulo? Um espanto, né? Surgiu aí também, só para dar um paralelo, surgiu aí também uns filmes bem conhecidos, né?
que é de Indiana Jones, que é aquele mistério todo que envolvia a caça dos tesouros. Então, abria-se os túmulos, né? E todas aquelas energias estranhas, magnéticas, que destruía. E realmente aqui tem um caso muito semelhante, ó, do Lorde. Abriram o túmulo de Tutankhamon, e aí o que aconteceu? Um forte magnetismo estranho, né? Saturações magnéticas, que atingiu aquelas pessoas que estavam buscando essa revelação. Então, tinha saturações magnéticas. Morreram muitas pessoas, inclusive o Lorde. Ele morreu em sua casa quando ele estava, depois de algum tempo, de alguns dias, me parece, ele veio a desencarnar com essas energias magnéticas. Então, quer dizer, já se falava que quem abrisse o túmulo teria umas grandes surpresas. Teria uma forte força que mataria. Então, há um medo nessa hora, ele prevalecia, né, sobre a abertura desses túmulos. Então, é prova fiel que existia energias saturadas e que pode ser para o bem ou para o mal. Por exemplo, vamos conversar aqui sobre energia, sobre aqueles espíritos de baixa condição espiritual das trevas. Eles usam forças magnéticas. Eles usam. Então, se nós não estamos preparados aos ataques desses companheiros, nós sintonizamos rápido e recebemos as forças estranhas em nós. Isso pode acontecer. A gente vê isso no nosso lar, né? No primeiro livro do André Luiz, né? Energias magnéticas, que eles tinham aquela proteção ao redor do nosso lar, exatamente por causa dessas energias que devastavam, né? Então, pode ser, sim. Alguém falou. A Vanilda falou que já volta. O que vocês pensam sobre essa questão das energias nas mãos de quem pode fazer o bem, nas mãos de quem não pode fazer o bem, quem não quer fazer o bem? O que vocês pensam? Eu me lembrei do livro lá do Gregório. Sempre, né? A energia, o magnetismo, o conhecimento que eles têm do magnetismo, né? Onde a gente fala que o mal é organizado, né? Os maus se organizam, e os bons, né? Aqueles que querem fazer o bem, nem tudo. Então, como que é libertação, que é o livro, São Gregório? Libertação. Libertação. Então, ali a gente percebe o poder do magnetismo, né, que ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Agora, ali ele é usado para o mal, né, é o umbral pesado mesmo, aquele umbral que ninguém quer ir para lá de jeito nenhum. São as trevas, né? Eu acho que tem uma separação do umbral das trevas, né? Você tocou no umbral. Umbral é o quê, afinal? É uma localização? Um portal, né? Um portal. Ali existe. Ali o que é o umbral? A constituição do umbral. O que constitui o umbral? É uma passagem, uma porta de um lugar para o outro. Aonde está essa porta? Aqui com a gente. Nós estamos no umbral. Na mente, né? Então, é uma passagem, simplesmente? É um portal? O que é a insinuação do nome portal para umbral? É uma passagem, é como se fosse uma passagem, uma porta de... Como que é essa porta? É um lugar, é um ambiente criado
é simplesmente uma ideia de se estar atravessando uma vibração? O que seria a constituição física ou psíquica desse lugar? Posso falar? Pode. De acordo com as minhas experiências pessoais, o umbral, ele é uma dimensão, ela tá aqui, assim, no mesmo plano que a gente, só que numa segunda dimensão. A gente não consegue ver porque os nossos olhos são limitados. Vocês estão escutando aqui, né, a criança? É seu pirulito, filha. Senta lá para você ver seu desenho. Aí, o que acontece? Essa dimensão, a gente fica limitado, assim, de acordo com o que eu tenho vivenciado, a gente fica limitado para não ficar muito tempo nela, nem chegar a enlouquecer, porque a gente está mergulhado nessa dimensão, nesse umbral, né, que a gente chama. Mas é aqui, é um plano físico também, só que a gente é limitado para não ficar em contato o tempo todo, 100% do tempo. É isso. O que um indivíduo, quando vai para o umbral, ele consegue ver? O que ele vê? Daniel? Tem muita coisa. Tem, principalmente sofrimento. Deixa o Amaro falar. Ver aquilo que está na mente dele, né? Dentro da evolução dele. Criação mental, nossa, de outras pessoas, e é matéria, né? É matéria, denso, a gente consegue pegar. Fala, Amaro. Eu vejo assim, de uma forma assim, bem mais simplificada. Quando a gente encarna, o que acontece? A gente vem sempre com uma bagagem, digamos assim, fornecida por Deus, ou seja, as leis naturais já nos encarrega de certas responsabilidades. Então, quando a gente encarna sempre para o bem, sempre para aquecer, sempre para fazer o bem. A gente nunca, na nossa programação, a gente nunca vem programado para fazer o mal, nem para a gente, nem para os outros. Mas aí, quando a gente encarna, o que acontece? A gente vai enchendo a nossa mala de tranqueiras. Ou seja, a gente vem com um compromisso e aí a gente vai colocando coisas desnecessárias por nossa conta. Ou seja, eu devo fazer o bem, não, mas eu gosto de fazer o mal, eu gosto de fazer fofoca, eu gosto de ser, de passar raiva nos outros, eu gosto de sexo, eu gosto de luxúria, eu gosto de mimimi, ou seja, então, são todas coisas que eu vou acrescentando digamos assim, a minha personalidade, ao meu perispírito. Então, o que acontece? A hora de eu desencarnar, opa, o que Deus me deu, o que eu trouxe na minha bagagem, que foi de acordo com as leis, e que eu produzi de acordo com as leis naturais, isso não tem problema. Por quê? Porque é uma coisa do bem que está de acordo com as leis, então está tudo certo. Agora, tudo aquilo que eu acrescentei na minha bagagem, que é contrário às leis naturais, às leis de Deus, então o que a minha própria consciência vai dizer? Ô, Amaro, você fez isso aqui de bobagem, então isso aqui cabe a você depurar isso. Então, eu vejo que o umbral é para nós essa região onde eu tenho que abrir mão daquilo que eu mesmo acrescentei de negativo na minha própria personalidade. Ou seja, então, eu já vou depurando isso enquanto encarnado, se eu tiver, porque o próprio Cristo, não, Pedro, quem falou que o amor cobre a multidão de pecados. Então, quando eu tomo consciência de que eu fiz coisa errada, ou seja, eu agreguei ao meu organismo coisas prejudiciais, então Deus me dá a oportunidade de, através do amor, ou então reconciliar com o adversário mesmo enquanto estou encarnado,
seja, eu posso indo já retirando esse excesso, essa bagagem desnecessária, prejudicial, eu posso retirando enquanto estou aqui. É o que o Cristo pede que a gente faça, que brilhe a vossa luz. Mas como a gente é muito cabeça dura, a gente dá, depois eu faço isso. Então, quando a gente desencarna, falou, opa, Mário, isso aqui você está trazendo, com isso aqui você não pode entrar no, digamos assim, no reino de Deus. Então, cabe a você, porque Deus não vai tirar isso. O que eu coloquei, Deus não tira. Eu que tenho que cuidar para que isso seja extirpado da minha bagagem. Ou seja, limpa a sua mala, Mário. Eu vejo um umbral dessa forma. Aqui. O que o Amaro está falando, eu vejo como a gente vai adquirindo, como se a gente fizesse cursos e colocasse no nosso currículo. Aí a gente tem que fazer novos cursos para substituir esses cursos estragados, vamos dizer assim, do currículo. Senão a gente vai continuar no mesmo, né? Só adquirindo, só adquirindo. Então, vamos tentar trocar os nossos cursos do currículo, porque chega na hora da passagem, né? A gente tem tantas limitações que as nossas salinhas vão ficando as salinhas mais preteridas, mais escuras. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi do que o Amaro falou. Quando a gente vem para cá, aqui se torna um lugar para nós. O umbral se tornaria também um lugar, como também a vida espiritual se tornaria um lugar da mesma forma? Ou somente um ambiente psíquico? Daniel, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O próprio Cristo já nos falou isso há alguns milhares de anos aí, ou seja, acaba sendo sempre, apesar de não ser um local circunscrito, mas o meu psiquismo vai estar onde está o meu tesouro. Se o meu tesouro é um boteco, o meu espírito vai estar no boteco. Então, eu acho que que resume assim, bem, onde tiver o tesouro, aí está o Daniel. Sim, tudo bem, não, correto. Mas quando o indivíduo vai para o umbral, o que ele vê? Ele vai ver o que ele gosta de ver. Se ele gosta de ir para os inferninhos, se ele gosta de carnaval, negão, ele vai brincar o carnaval dele lá, até ele deixar de gostar daquela sacanagem que tem no carnaval. Ou seja, ele é aqui, ele vai ser de lá o que ele é aqui. Se eu hoje estou estudando, tem grande chance de hora que eu dizer, opa, está carnaval, mas o Amaro está estudando. Então, pelo menos, não está tão ruim assim. Mas se eu, ao invés de estar estudando, eu estou num baile de carnaval, eu estou ou seja, participando de orgias, ou seja, que o carnaval, para muita gente, realmente é isso que significa, por que quando eu morrer eu vou querer estudar? Não, eu vou querer continuar fazendo as minhas orgias. Estudar é difícil, dá trabalho, né? Não tem segredo. O que o Amaro é aqui, se eu morrer agora, por que se eu gosto de carnaval, se eu estou num bar de carnaval, então imagina o seguinte, eu estou num bar de carnaval participando das maiores orgias. Se eu morrer naquele instante, você acha que eu vou para outro lugar? Não, eu vou continuar fazendo as minhas orgias. Tá, e como é que você, no umbral, pensando dessa forma, convive com mais espíritos da mesma natureza? Como que eles se relacionam? Existe plasmado um lugar que eles pensam conjuntamente ou não? O semelhante sempre vai atrair o semelhante. Se eu gosto de orgia, negão, vai ter muita gente que gosta. Então, nós vamos ficar junto nessa região, fisicamente. Tá. Mas nós vamos criar essa região. Sim, então vai ter constituição de lugares. Sim, ué. Não circunscritos. Mas você pode ter
naquele mesmo local onde existe algumas pessoas enxergando ali como hoje, igual tem o livro da Ivone, enquanto eu estou num local e aquilo ali para mim é um inferninho, é uma região de orgias sexuais, você pode ter naquele mesmo local físico pessoas com uma mentalidade muito diferente da minha, convivendo, se enxergando como sendo aquilo ali um céu, como sendo uma igreja. Então, vamos definir. Seria um estado mental que possibilita o indivíduo organizar espaços, lugares, que também sintonizam com outras almas da mesma intensidade. Daniel, de forma assim, bem simples que a gente entende. Nós estamos aqui, eu não sei qual a frequência que a gente está transmitindo, os nossos sinais aqui. Nesse mesmo local, nesse mesmo instante, tem pessoas transmitindo uma live também, se tiver numa frequência de, digamos assim, 50 Hz para cima. Ou seja, é o mesmo ambiente físico, só porque o sinal é que ela é sempre de ondas magnéticas. Ou seja, você tem um sinal com frequência de um Cristo, por exemplo, que é uma frequência elevadíssima, que com certeza está no nosso ambiente. Por isso, aqueles que têm condições de absorver, de assimilar o sinal do Cristo, não vai estar assimilando o sinal que o Amaro está emitindo. Está junto aqui e assimilando o sinal que o Cristo está emitindo. Aqui está fácil. Se eu deletar, se eu sair do estudo, eu já não vejo vocês mais. Mas lá, no umbral, há uma realidade próxima, tá? De contato. Sim. Por exemplo, você pode ter contato com espíritos e que te possam até prender, por exemplo. Podem até te inibir de agir, né? Te colocar numa cela, por exemplo. Isso se torna ambiente real ou é algo simplesmente mental que vive o espírito? Tudo é real. O Daniel é real hoje. Se você desencarnar, você vai perder esse corpício aí todo judiado, mas o Daniel, ou seja, o corpo você vai perder, porque é real para a gente que enxerga. Mas o Daniel, o espírito, é real para quem enxerga o Daniel espírito. Então, depende da frequência com que você está trabalhando os seus sentimentos. Tá, mas você, quando desencarna, você leva um corpo material. Sim, com a frequência bem maior do que do corpo que a gente está usando hoje. É uma constituição material, constituição atômica, é uma constituição magnética, né? E tudo mais. Então, quando você vai para um lugar como esse, ou seja, um ambiente formado mentalmente, é como o nosso pensamento. Nós podemos estar em aflição, aqui agora, com um mundo criado mental. Eu posso ficar desconectado com o que é bom, que está à minha volta, eu posso estar conectado com o que é ruim. Eu posso dar vazão a espíritos perversos e que possam atuar no meu campo mental. Então, quer dizer, eu transformo o meu lugar no inferno, no umbral. Quer dizer, eu não vou para o umbral, eu já estou no umbral, nessas condições. Mas eu posso transformar isso em realidade não só mental, mas criativa, vivenciando, mergulhando no ambiente, como é aquilo que é depois da morte, constituição dos umbrais. Ou seja, ambientes criados por mentes que pensam da mesma forma, que criam espaços e que criam situações. E realmente difíceis, muitas vezes até de deslocar e sair daquela situação. Só mesmo com elevação do pensamento, só mesmo com ajuda espiritual, com mentalização, que se pode sair, como nós aqui podemos sair de campos vibratórios mentais, Daniel, quando tomamos um passe, quando o auxílio chega a nós, né? E se a gente continuar falando, eu vou levar panelada, não é? Porque já são 10 e 13.
Nossa, já É, passou. Gente, ó, semana Estava que boa vem. demais. Estava boa a conversa, nem vi é também. panelada que você vai levar. Nossa senhora, vai levar panelada mesmo. Eu nem vi, A gravadora amada. tá Eu queria gelada, falar, eu queria falar também, mas Maru. depois desse horário aí não dá nem para falar. Esse assunto é muito bom, né? Nós vamos dar uma Nossa, é bom estudadinha demais. mesmo nele. Eu acho importante a gente estar falando isso, porque nós viveremos muito essa passagem, né? Já vivemos e viveremos muito essas passagens, e para ver como que nós conseguimos passar por elas sem problemas. Então, é por isso que os estudos são Eu já importantes. falei que esse estudo nosso tem que se estender por mais meia hora, viu? A gente é pouco demais o tempo, cara. Na hora que a gente começa Só começar a meia hora. refletir, Então, vamos almoçar. o tal do meia hora mais cedo para mim é complicado. Ô, Para mim é meia Vanilda, hora mais obrigado tarde. aí, viu, Vanilda? Vanilda, obrigado por Boa estar semana, participando. gente. Obrigado, Tchau. Jaque, Amaro, Obrigada. Reis, Leila, Fran, Carol, Bom domingo a todos. Paulo, obrigado. Obrigado, Guilherme. Boa Perim, semana, bom domingo, abraço, bom feriado. Vamos rezar nesse Para. carnaval, orar muito. Fique com Deus. Um abraço. Nada. Abraço, gente. Obrigado. Boa semana a todos. Obrigado.